Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos então dando início a mais um estudo da nossa série Pontos Principais da Doutrina Espírita. Na sequência, que a gente apresentou no último estudo, que nós vamos mostrar aqui também, nós estamos no tópico Deus, Criador do Universo. Passamos na semana passada pelo Provas da Existência e hoje nós vamos estudar aqui os atributos da divindade, ou as qualidades de Deus, como preferirem. Lembrando que a apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que é a nossa referência para os estudos dessa série, tem um roteiro dedicado a esse tópico, a esse item, os atributos da divindade, que está disponível, como eu falei, na apostila lá para quem quiser conhecer ou se aprofundar dentro daquelas reflexões que nós preparamos aqui para o estudo de hoje. Então, o tópico Deus, Criador do Universo, na sequência, atributos da divindade. E falando sobre os atributos, nós buscamos essa frase do Espírito Miramês, psicografada por João Nunes Maia, que está lá no livro Filosofia Espírita, no volume 1, no capítulo 13. Essa frase ela é muito, muito importante para o entendimento desses atributos, dessas qualidades de Deus, que é o título do capítulo 13, do Filosofia Espírita, e que nós vamos trazer aqui para juntos refletirmos hoje. Por quê? Porque ela resume o que nós vamos trazer aqui. Vamos ler então, para que a gente possa já iniciar essas reflexões. As qualidades de Deus são marcadas por nossas comparações pálidas. Então, olha que profundo que Miramês nos trouxe, que as qualidades, os atributos da divindade que nós buscamos compreender, eles estão limitados, a palidez das comparações estão limitadas à nossa capacidade de entendimento. E sabedor disso, Kardec trouxe uma ideia, formulando aos espíritos a pergunta, a questão que nós vamos ver na sequência e que nós vamos explorar esses atributos um a um. Mas é muito importante essa frase que Miramês nos trouxe, por quê? Porque, como a gente falou, essa limitação ela está inclusive expressa naquela frase de Leon Denis que eu trouxe no estudo passado, que está no livro Depois da Morte, sobre a própria definição de Deus, ou seja, limitar Deus, como que nós, que somos seres limitados pelo tempo e pelo espaço, podemos definir e até mesmo caracterizar o ser que preenche o tempo e o espaço. Então, daí a gente vê que as nossas comparações, elas são pálidas mesmo, mais uma vez, reforçando, dentro daquilo que nós já temos em nós desenvolvidos, porque à medida que o espírito se aprimora, à medida que ele evolui, à medida que ele evolui em inteligência, por exemplo, à medida que ele desperta os dons divinos em si, nós vamos tendo cada vez maior, ampliada essa capacidade de entendimento sobre Deus. Mas ainda hoje nós temos uma dificuldade, tanto que nós buscamos caracterizar os atributos, muitas vezes ou mesmo a imagem, a figura de Deus, por aquilo que nós alcançamos. É muito comum, por exemplo, nós nos referirmos à mão de Deus fará a diferença. Olha uma forma da gente associar com aquilo que nós conseguimos, que está ao nosso alcance, fazendo aí uma
uma comparação direta, ainda que pálida, né? Porque nós vamos ver os atributos de Deus, né? Nós não podemos imaginar que realmente, né, a mão, entre aspas, né, física de Deus venha fazer a diferença no nosso caminho, mas sim a sua soberana vontade, o seu soberano poder, a sua soberana e suprema inteligência que fazem a diferença constantemente nas nossas vidas, né? Então, Miramês, ainda nesse capítulo, no capítulo 13 do Filosofia, ele diz, ele, Deus, né, é o incomparável. Né? Então, olha que definição ainda mais precisa, né? Pois ele realmente é o incomparável, dado a nossa dificuldade tão grande ainda em função das limitações de entendimento que apresentamos. Mas, na sequência, nós vamos então, né, apresentar o que os espíritos instrutores trazem para nós, né, baseados numa questão, né, de Kardec, questão formulada por Kardec, que está no Livro dos Espíritos, é a questão 13. Né? Todo esse desenvolvimento daqui para frente, do nosso estudo de hoje, vai se basear na questão 13 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, Kardec, como eu falei, ele faz um compilado, né, daquelas ideias que nós conseguimos alcançar e pergunta aos espíritos instrutores. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E olha a resposta dos espíritos instrutores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e dá as imperfeições que a vossa imaginação possa conceber. Então, aqui os espíritos nos trazem, né, isso que nós acabamos de falar, né? Tudo isso que Kardec compilou na pergunta, né, como aquelas ideias que nós alcançamos, né, eles dizem, do vosso ponto de vista, sim, mas sabeis que há, né, coisas que simplesmente, né, a vossa linguagem, né, que é restrita às vossas ideias e sensações, ou seja, a vossa capacidade limitada de entendimento, não tem meios de exprimir. Né? Então, esse resumo, né, que Kardec apresenta e que nós vamos explorar na sequência, fala muito disso que Miramês trouxe, nos afirma e nos traz, né, sobre a nossa limitação na busca das ideias, das qualidades, dos atributos de Deus, mas que nós, sabedores, somos, né, que a sua definição completa vai muito, muito além daquilo que nós temos condições de entender e de estabelecer. Então, o primeiro atributo, a primeira qualidade, Deus é eterno, né, dentre aquelas compiladas por Kardec e que estão, né, no Livro dos Espíritos, na questão 13. Deus é eterno. Aí a gente já trabalha um conceito muito importante para o nosso entendimento, não só dos atributos da divindade, mas até também para a natureza do espírito. Né?
que é a diferença entre eterno e imortal. Vamos ler aqui a resposta dos espíritos instrutores e depois nós vamos explicar um pouquinho sobre essa diferença. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. E assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, essa é a resposta dos espíritos, que está lá na questão 13. O que é importante que eu falei da gente nesse conceito diferenciado? O eterno de imortal. Né? Então, o eterno, por definição, é aquilo que não teve princípio e não tem fim. Né? Ainda que, né, por mais difícil, né, que seja para nós imaginar, esse é o conceito de eternidade. Aquilo que não teve princípio e que não tem fim. Né? E como é que a gente associa isso, né, à ideia que nós conseguimos fazer de Deus? Né? É o que os espíritos trazem, porque se tivesse tido início, teria que ter sido criado por outro ser anterior. Né? E, portanto, nós remontamos aí à eternidade. E o imortal que eu falei, qual a diferença? Imortal é o espírito, nós, né? Vocês que me ouvem, eu, todos nós, filhos de Deus, somos espíritos imortais. Isso está também no livro dos Espíritos e nós vamos explorar mais à frente. Né? Por quê? Porque imortal é aquele que teve princípio, como nós, né? Que fomos criados por Deus, portanto, somos filhos de Deus, né? Do Criador de todas as coisas e de todos os seres. Somos filhos de Deus, fomos criados num determinado momento por Deus e não temos fim. Somos espíritos imortais. Né? Isso é muito importante para o nosso entendimento. Outro atributo da divindade, outra qualidade de Deus Deus é imutável. E vamos ver o que os espíritos nos falam sobre esse atributo, lá na questão 13. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então, esse atributo de Deus tem a ver com a estabilidade de tudo que rege o universo, né? Com aquilo que nós também vimos no estudo anterior, né? Aquela figurinha mostrando, né, o sistema solar, os mundos em perfeita harmonia e equilíbrio. A estabilidade de todas as leis que regem o universo, elas têm a ver com esse atributo de Deus, né? De que ele é imutável, pois se estivesse sujeito a mudanças, essas leis não teriam instabilidade, elas estariam sujeitas também à mudança. Né? Então, observem que também como é que elas se relacionam, né? As características, os atributos da divindade apresentados e confirmados, né, dentro da nossa capacidade limitada de entendimento pelos espíritos instrutores. Deus é imaterial. Os espíritos nos dizem, na questão 13, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, é importante para nós que a matéria, como nós conhecemos, né, tudo que nos cerca, ela está sujeita a transformações. Né? E a natureza de Deus é diferente de tudo, né? Inclusive também, né, da natureza do próprio Espírito. Né? Que aí nós vamos entrar no outro ponto, né? Mas que também difere dessa matéria como nós conhecemos comumente. Né? Então, a natureza de Deus difere de tudo que nós chamamos e imaginamos matéria, né? Porque essas transformações, aí esse atributo de que Deus é imaterial está relacionado ao atributo de que ele é imutável, né? Pois as transformações da matéria não significariam que ele é imutável e, portanto, também as leis que regem os mundos não teriam estabilidade.
Deus é único, um só poder, né? Um só Pai, né? Na ordenação do universo, um só Criador, né? Então Deus é único. Os espíritos instrutores nos dizem: se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, Deus é único, somente um Criador, né? Como eu falei, nós vamos ver esse atributo relacionado com outro também, de que Deus é onipotente, que nós vamos falar na sequência. Então, somente um Pai, somente um poder criador, a unidade de vista, né? A unidade de poder no universo, Deus é único. Deus é onipotente, um só poder de criação. Os espíritos nos dizem: ele o é onipotente porque é único. Como eu falei, né? Mais uma vez, os atributos relacionados. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não haveria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, esse atributo, como nós falamos, né, relacionado ao Deus único, né, um só poder, uma unidade de comando no universo, né, e é muito importante esse atributo, essa qualidade de Deus, né, porque ela é comum que nós, né, possamos imaginar equivocadamente outra fonte de poder paralelo a Deus. E os espíritos instrutores nos deixam claro que isso não existe, né? Se houvesse um poder paralelo ao poder de Deus, isso significa que ele não seria o criador de todas as coisas, né? Então, Deus é único, onipotente, um só poder na criação do universo. Toda a obra que nos cerca, portanto, é obra do nosso Pai Celestial. E esse atributo é um dos mais importantes, né? Não querendo, né, classificá-los, né, mas na ordem que são apresentados, é o que, para nós, eu acredito, né, que seja, ainda com todas as nossas limitações, seja o atributo mais próximo da nossa capacidade de entendimento, né, que nós temos essa facilidade mesmo, né, de aceitar, porque tudo que nos cerca na obra de Deus remete para esse atributo, né? Aos que acompanham os nossos estudos, né, certamente já me ouviram aqui citar por mais de uma vez esse atributo da divindade, né? Nos estudos que nós temos feito, porque eles falam da misericórdia, eles falam da justiça de Deus que se expressa em toda a sua obra, né? Então, os espíritos instrutores nos trouxeram lá na questão 13 sobre esse atributo de Deus. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, esse atributo, gente, ele está presente em tudo que nos acontece, né? Ainda que seja difícil para nós, em alguns momentos, né, aceitar os desígnios de Deus, né, na nossa vida, aquilo que nos acontece e que, num primeiro momento, dada a nossa dificuldade de aceitação, de entendimento, as nossas limitações, nós tendemos a achar que fomos prejudicados ou que não precisamos, né, passar por isso que passamos, né? Mas tudo que nos acontece remete para esse atributo, pois só o acontece, né, porque Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, todas as ações de Deus para conosco e tudo que nos acontece, né, está relacionado com a justiça e a bondade de um pai que estabelece para o filho
aquilo que ele necessita passar e não aquilo que ele caprichosamente gostaria de receber, né? Então, nas dificuldades, nas tribulações, nos momentos, né, em que somos chamados, né, a revolta, né, a tristeza pelos fatos que nos sucedem, né, e que nós, tendendo algum momento a achar que somos injustiçados, né, nós devemos lembrar que os mecanismos dos desígnios do Altíssimo, eles são sempre estabelecidos por misericórdia e para que nós possamos alcançar aquilo que ele estabeleceu como programação para nós, né? Nós estamos nessa caminhada e vamos chegar lá, mas nessa trajetória temos por colher lições que vão nos acrescentar aprendizado e aquilo que nós precisamos agregar para poder chegar na meta que nos foi estabelecida, né? Nesse momento eu sempre lembro, né, de um texto de Emmanuel que eu gosto muito, que chama Sempre Adiante. Eu não estou me lembrando aqui agora da obra em que Emmanuel trouxe pela psicografia de Chico Xavier. O Sempre Adiante, ele nos exorta a isso, né, a esse atributo, né? Pois independente daquilo que nós vamos passar, seja hoje a doença, a dor, a dificuldade, a traição, ante uma situação em que eu me sinto injustiçado, sigamos em frente, sempre adiante, pois Deus nos guarda o melhor. Então, a meta que Ele estabelece para nós é o melhor para nós, que somos os seus filhos amados, né? E aí nós trouxemos, né, esse é o penúltimo slide, mas eu quis trazer, após a apresentação dos atributos, né, que nós encerramos no último slide, a ideia que Jesus, o nosso mestre, o Cristo, né, nos traz sobre Deus, né? Um resumo de tudo isso que nós acabamos de falar, mas de uma forma tão simples, né, por ele apresentada para nós. Essa é a ideia que Jesus traz para nós, que está no Evangelho, né? Está em Mateus, no capítulo 23, no versículo 9. Essa é a ideia que Jesus nos traz sobre Deus. Vamos ler? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então Jesus nos apresenta aquele Deus como nosso Pai, né? Aquele que está próximo a nós, que, como eu falei, né, nos criou e que nos conduz com justiça e bondade para que nós possamos atingir aquilo que nós programamos para nós, né, que é o melhor, não é isso? E nos apresenta nesse conceito, né, como eu falei, o resumo dos atributos, né? Um poder na ordenação, né? O Deus único, o Deus soberano, o Deus de justiça e bondade, e a família universal, né? Nesse conceito, Jesus nos apresenta como irmãos, né? Como pertencentes a uma grande família, cujo Pai, né? O Pai Supremo é o Pai Celestial, é o Deus, né? A ideia de Deus trazida por Jesus para nós. E para o encerramento, eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês um texto, né, do espírito Antero de Quental, que foi psicografado por Chico Xavier e está no livro Parnaso de Além Túmulo, cujo título é Deus. Um texto belíssimo que também fala dos atributos que a gente acabou de estudar, né? E que nós vamos apresentar aqui para encerramento do nosso estudo de hoje. Ok? Deus, por Antero de Quental, pela psicografia de Chico Xavier. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz
a excelsa luz aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Com esse belíssimo texto, né, que nos foi apresentado pelo Espírito Antero de Quental, pela psicografia de Chico Xavier, nós estamos encerrando o estudo de hoje, só lembrando mais uma vez que o nosso Pai Celestial é aquele que faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Pai de todos nós, pertencentes à grande família universal que somos, Pai de infinita justiça e bondade. Até o próximo estudo.